saudade, Colatina eu querer, saudade do teu povo tão gentil, saudade deste solo que pisei, recordarei o teu céu cor de anil, Deus raivo, sentinelas a zelar. Neste documentário, abordaremos sobre o avanço das condições de saúde pública e privada em Colatina e sobre o curso de medicina na cidade, que se tornaram polos regionais. Inaugurado no dia 11 de setembro de 1949, o Hospital e Maternidade Silvia Vidas foi o primeiro hospital público construído em Colatina, sendo referência para todo o norte do estado do Espírito Santo. Em meados de 2020 e 2021, o hospital também foi definido pela Secretaria de Saúde do Estado como uma unidade de referência no quesito Covid-19 no norte e noroeste do Espírito Santo. No decorrer desses anos, recebeu diversas ampliações para que pudesse ser dado um melhor atendimento à população. Logo após, em 1959, foi fundada a Santa Casa de Misericórdia de Colatina pelo Dr. Gilo Binda. A história desse hospital decorre por mais de meio século, em que, no decorrer de sua trajetória, segue proporcionando um suporte na saúde pública local e regional, através de serviços especializados em variados diagnósticos. Em 12 de agosto de 1968, foi implantado em Colatina o Hospital Maternidade São José, uma fundação filantrópica que foi criada para auxiliar na demanda do sistema de saúde na cidade e região. Foi surgindo ao longo dos anos tecnologias que contribuíram para que o hospital se tornasse destaque hoje. O Hospital Maternidade São José também se tornou referência em relação ao atendimento de pacientes que tiveram Covid-19. Iniciado em uma pequena casa, o Dr. Walter Luiz Dalla Bernardina começou a atender alguns pacientes. Conforme o aumento na demanda de pessoas atendidas, foi inaugurado em 1988 a Casa de Saúde São Bernardo. Dali em diante, com uma melhor estrutura e investimentos voltados à tecnologia, várias ampliações foram feitas para que se chegasse à Rede São Bernardo Saúde que há nos dias de hoje. A Unimed é um sistema de saúde privado que inaugurou em Colatina em março de 1993. Foi batizada na época como Unimed Vale do Rio Doce, em homenagem ao rio que corta o município. A cooperativa foi criada com a missão de promover uma assistência médica digna e de qualidade, além de criar um sistema de trabalho que valoriza o empenho dos profissionais. Um grande avanço para a educação e saúde em Colatina e região foi a instituição da graduação de medicina pela Unesc, Centro Universitário do Espírito Santo, em 2004. A partir disso, foi instaurado, vinculado ao campus Colatina, o Unesc Saúde, que além de estar disponibilizado para a população, é também um hospital destinado à aprendizagem dos alunos. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui participando da 8ª Semana de Arte e Cultura do IFES Campus Colatina. Meu nome é Luciano Rodrigues, tenho a graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou doutor em Ciências da Saúde pela Universidade do Extremo Sul Catarinense
mestre em Gestão Integrada do Território pela Universidade Vale do Rio Doce. Eu me especializei em MBA de Gestão de Pessoas com ênfase em Psicologia Organizacional pelo UNESC, também uma formação de especialidade Lato Sensu na área de formação pedagógica pela Fiocruz e uma atualização em dimensões da humanização, filosofia, psicanálise e medicina também pela UFES. É um prazer estar aqui falando para vocês. Comecei a trabalhar em Colatina em fevereiro de 2007 e trabalho aqui no Centro Universitário do Espírito Santo nos cursos da área de saúde. Trabalho na enfermagem, na medicina, na farmácia, na fisioterapia e na nutrição. Além disso, eu coordeno o Comitê de Ética em Pesquisa e tenho uma coordenação do grupo de extensão que é do Projeto Rondon. Ao longo desses anos, eu tenho visto uma grande transformação das condições de saúde do município de Colatina. E essas transformações, o UNESC ele teve uma importante representatividade, principalmente no cenário de saúde, a partir do momento que há 20 anos nós tivemos o início dos cursos da área de saúde. Em 21 anos, precisamente em 2000, onde se formou os cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e nutrição. E ao longo desses anos, a partir de 2004, teve a instauração do curso de medicina, que acabou gerando um impacto muito grande para a cidade, uma vez que tornou-se um polo de referência no ensino superior. Então eu tenho muito orgulho de observar no cenário de saúde de Colatina as grandes transformações que teve ao longo desses anos. E esses avanços tornam nossa cidade um polo de referência. Eu sinto muito orgulho, principalmente nesse centenário da cidade, fazer parte de Colatina, uma vez que eu já me sinto colatinense, apesar de eu ser da região do sul do estado, meus filhos são colatinenses, eu sou colatinense de coração. Sendo pioneiro em saúde pública e privada, atualmente com as tecnologias, os hospitais públicos, filantrópicos e privados de Colatina seguem sendo referência para toda a região. Além do curso de medicina, as especializações em todas as áreas da saúde são bastante renomadas e com um grande prestígio, atraindo os estudantes para essa área. Como mostrado os fatos, Colatina, nos seus 100 anos, conseguiu prestígio em várias extensões, e uma delas é a saúde.
A localidade onde hoje é a cidade de Colatina era, no passado, dominada por índios botocudos. Relatos dizem que a primeira tentativa de ocupação por brancos teria sido no Barracão de Santa Maria, localizado provavelmente no quartel militar de Anádia, construído por volta de 1840. A segunda tentativa ocorreu por volta de 1857 e, assim como a primeira, foram aniquilados. A ocupação final consolidada acontece por volta de 1887, com a chegada de imigrantes italianos no núcleo Antônio Prado, que tinha como principal via econômica a agricultura monocultural. Ainda assim, Colatina só chega a ser considerada uma cidade urbanizada no início do século XIX, com o projeto e inauguração da Estrada de Ferro Vitória-Minas, no ano de 1906, levantada por mão de obra indígena. Juntamente ao crescimento urbano da cidade, ocorre a evolução arquitetônica de seus edifícios e monumentos, que ocorre paralelamente ao momento histórico que a região se encontra. Com o intuito de ouvir um ponto de vista qualificado no que se diz respeito à importância da formação de profissionais voltados para a arquitetura de Colatina, o professor Alexandre Cipestre, atuante do IFES Campus Colatina, se disponibilizou para um breve comentário sobre a indagação proposta, que questionava justamente qual a importância e seus respectivos benefícios da existência de um curso superior voltado à arquitetura na cidade, para a cidade. Qual a importância para Colatina da presença de cursos na cidade voltados à arquitetura? Ei, gente, bom dia. Respondendo, a pergunta que vocês me fizeram, eu diria até para vocês que não só para Colatina, acho que para todo município que tem um curso como o nosso, como vários cursos superiores, mas falando especificamente da arquitetura, e não só a cidade onde o curso existe, mas as cidades em volta, a gente remonta um pouquinho da história quando a gente foi elaborar o nosso projeto de curso, que a gente buscou várias reportagens e levantamentos da região norte aqui, noroeste, mostrando como alguns municípios tinham uma carência de um profissional dessa área. A gente tinha na época só o curso superior em Aracruz. Hoje, além do IFES, nós temos o curso também da Unesc, temos também faculdade em São Mateus. Mas, de qualquer forma, a gente tende a pensar sempre o curso de arquitetura pensando muito apenas na edificação. E é importante que a gente lembre que o curso de arquitetura no nosso país, ele é um curso de arquitetura e urbanista. A profissão é arquiteto e urbanista. Então, é aquele profissional que ele não pensa apenas a edificação, a casa. Ele é um profissional que, quer dizer assim, ele estuda para pensar a cidade. Então, quando a gente discute a importância de um curso como esse, a gente está discutindo também a importância de termos a formação profissional de pessoas que estarão envolvidos na construção dessa cidade no sentido muito mais amplo e não apenas de um edifício no lote, Essa responsabilidade do edifício com a cidade, com o bairro, com a escala urbana, essa preocupação sobre a expansão urbana da cidade, a relação que a gente tem, por exemplo, da cidade com os recursos naturais. Nós temos uma disciplina específica no nosso curso, por exemplo, que se chama Sistemas Urbanos e Saneamento, que discute muito essa própria relação da cidade com a estrutura, vamos dizer assim, o conjunto hídrico de nascentes e rios, pelas características do nosso local aqui. Então, a gente discute também muito essa questão dessa expansão urbana, focada no bem-estar da população. E quando você tem essa formação de mão de obra nesse local, isso é muito positivo para que os profissionais que trabalham naquela região, eles vão poder contribuir com a expansão e com esse pensamento urbano e o pensamento das suas edificações. A própria questão desses profissionais estarem envolvidos e trabalhando dentro das próprias prefeituras. Isso é fundamental para que as pessoas, conhecendo aquela realidade local, formadas na região, tenham uma visão muito específica. E fora isso, é uma coisa que a gente tem visto com a produção dos trabalhos de conclusão de curso. Óbvio, a gente às vezes tem aquele aluno que ele tem uma relação com a cidade de onde ele veio. Mas, por exemplo, eu tenho aqui em cima da mesa exemplos de trabalho de conclusão de curso que foram produzidos recente agora pelos nossos formandos em arquitetura, que tem todo um estudo e toda uma proposta, como esse aqui, por exemplo, que trabalha parque urbano para Colatina, do aluno Paulo,
que a gente percebe a produção científica, as pesquisas que a gente produz, que é um material que ele está disponível aqui para a cidade, né? Igual esse, uma proposta de requalificação urbana para um loteamento de interesse social. Isso são só alguns dos trabalhos, existem vários outros aqui em cima da mesa, que a própria faculdade, a gente percebe que quando existe um curso numa cidade, a cidade também passa a ter uma série de estudos que apontam caminhos que podem servir de bases até para gestões pensar as suas ações, usando esse conhecimento científico existente no local. Ok? Então eu acho assim, é importante para toda a cidade quando a gente tem os mais variados cursos superiores formando os mais variados profissionais. E considerando a minha área específica, eu acho que é uma forma da gente começar a ter um grupo de profissionais que são muito mais preocupados e habilitados a pensar essa cidade de uma forma muito mais humana. As construções da cidade mostram uma diversidade de técnicas utilizadas, estilos e datas de construção diversificadas, não apresentando apenas uma linha específica de características e não sendo apenas de um determinado período. A ferrovia foi essencial para o crescimento da cidade e era localizada na atual principal avenida da cidade, a Avenida Getúlio Vargas. Podemos ver sua real importância por influenciar a criação de uma ponte, que posteriormente foi chamada de Florentino Avidos. Entretanto, ela não foi utilizada para o transporte ferroviário, servindo assim para aumentar a produtividade da cidade e conceder acesso ao território localizado ao outro lado do rio. No ano de 1975, os trilhos do trem foram retirados, dando espaço para a criação da avenida. Um canteiro arborizado foi cultivado onde os trilhos inicialmente se encontravam. É possível perceber também que as ruas do centro foram planejadas paralelamente à linha da antiga ferrovia, com ruas transversais para o acesso à ponte. Outra parte importante é a proximidade do Yacht Club, rodoviária e da ponte, que são áreas com grande influência dentro da cidade de Colatina. A construção original da ponte foi dada pelo engenheiro Oscar Machado da Costa, considerado o maior especialista brasileiro na construção de pontes. Ele também foi responsável por grandes obras arquitetônicas no estado, como o Teatro Carlos Gomes no centro de Vitória. Em 2010, a ponte Florentino Avidos estava em grave estado. Os moradores da região passavam com medo da construção desmoronar, necessitando assim de uma reforma. A estrutura é utilizada para o fluxo intenso de veículos, de motos até caminhões, e também pedestres. Nesta época, a pista apresentava buracos e fundamentos, apresentando até mesmo certa trepidação. Logo, com o pedido da população, a ponte foi reformada, custando cerca de 25 milhões de reais. Suas colunas foram reforçadas e também aumentaram sua largura, passando de 6 para 7,8 metros. Também foram construídas nova laje e novo asfaltamento, apresentando melhores aspectos. O Yacht Club foi um marco da arquitetura local, iniciado em 1959 e inaugurado em 1961. Era constituído por piscina, campo de bochas e salão para apresentações, tendo grande importância social e cultural na região por ter sido palco para inúmeros eventos, festas, bailes da terceira idade e aglomerações da população colatinense. Em 1979, o edifício sofreu danos com a enchente proveniente das cheias do Rio Doce, por encontrar-se bem próximo ao leito do rio, e passou por manutenções e reformas na década de 80 para voltar a seu pleno funcionamento, até o ano 2010, onde iniciou-se o processo de demolição da construção, isolando o local até os dias atuais. O Yacht Club foi uma obra com estilo tendencioso ao modernista do arquiteto Marcelo Vivacqua, descendente de família de imigrantes italianos, tinha como principal característica adotar variadas formas arquitetônicas que deixam evidenciada em suas obras a sua marca. Vivacqua também foi responsável pela construção de inúmeras casas e edificações no estado todo, como o campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo. No percorrer da cidade, também é possível encontrar alguns prédios antigos que, através de reformas e modificações, continuam a contar a história do local enquanto exercem as funções pelas quais foram construídos. Dentre os principais exemplos que podem ser citados está a Câmara Municipal, que, embora não tenha sofrido grandes alterações em seu estilo arquitetônico neoclássico, recheado de detalhes ornamentais, recentemente foi pintada de amarelo para azul, permanecendo em perfeito estado de conservação, mesmo com o passar do tempo. Podem ser citados também os diversos prédios com a mesma arquitetura, que acabam se escondendo por trás de banners de lojas do centro de Colatina.
Colatina possui outro patrimônio histórico-cultural, que é a Biblioteca Municipal. Ela foi inaugurada em 1989. No entanto, funcionava como armazém para transporte ferroviário e até foi conservado um vagão ao seu lado. Atualmente, sua estrutura foi mantida para preservar a sua antiga ideia. Porém, agora é utilizado como biblioteca, onde são armazenados cerca de 20 mil volumes. Em 2020, foi realizada sua reforma para melhorar a aparência. Sua forma é retangular, tendo 48 metros de comprimento e 9 de largura. Como parte do processo de urbanização e modernização contínuo que as cidades passam, a principal tendência para Colatina é a verticalização, principalmente no centro da cidade, que, segundo Ramírez, causa profundas alterações na estrutura interna da cidade, principalmente na estrutura social, no uso e valor do solo. Esse processo ainda parece estar em fases iniciais, mas já pode ser observado tanto no centro da cidade, como por exemplo o Ágil Hotel, mostrando que o ramo comercial também segue essa tendência, quanto em bairros mais afastados, como o bairro Lacê, com o edifício Solar das Acácias, residencial recentemente construído. Outra tendência arquitetônica e de utilização do espaço em Colatina é o surgimento de loteamentos residenciais em zonas mais afastadas do centro, em sua maioria nos diversos morros da cidade. Esses loteamentos geralmente são ocupados por residências de alto padrão com arquitetura moderna. Quais as principais tendências de arquitetura e uso de espaço para o futuro da cidade de Colatina? Acho que dá para dizer que com relação ao uso dos espaços públicos em Colatina, principalmente nos últimos anos, as últimas gestões, foi dado um foco muito importante na qualidade desses espaços públicos, não só em questão arquitetônica, assim, em questão de paisagismo, mas em questão também de segurança. Dá para ver que tem uma tendência a se fazer o maior uso do espaço público da cidade e com isso também garantir, né, quanto mais gente está usando aqueles espaços, a gente garante também a segurança das pessoas que estão utilizando aqueles espaços, o que atrai ainda mais gente. Está sendo um ciclo muito positivo nesse sentido. E com relação à arquitetura, o surgimento de bairros novos aqui em Colatina, principalmente bairros residenciais, inclusive de moradias unifamiliares, que aí surgem as casas, né, sempre com tendências muito cúbicas, não tem mais tanto aquela cara de casa de telhadinho, telha colonial brasileira, mas sim uma casa bastante linhas retas, janelas grandes, enfim. A maioria dos bairros estão surgindo com essas características assim das residências. Desde sua fundação, o município de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, é reconhecido por sua beleza e população acolhedora. Neste ano de 2021, a Princesa do Norte, como também é nomeada a cidade, completa seu centenário. Seus governantes e moradores estão sempre visando melhorias e uma melhor estrutura para a cidade atender todas as necessidades da população. O bem-estar e qualidade de vida são prioridades. Nos últimos anos, locais públicos para a saúde física têm recebido investimentos da Prefeitura e de redes privadas. Mais especificamente em 2018, a partir de uma parceria entre a Rede de Saúde Unimed e a Prefeitura de Colatina, nasceu a Academia Popular Unimed. Ela está localizada na Praça Sol Poente, próxima à Biblioteca Pública Municipal, no centro da cidade, e sua construção foi realizada com o objetivo de contribuir com a saúde da população local.
Além disso, a academia conta com equipamentos que permitem a realização de atividades aeróbicas e musculação. Anteriormente, no ano de 2015, a Academia da Saúde foi inaugurada. Ela se localiza na Avenida Beira Rio e foi um investimento de R$ 180 mil, oriundo dos cofres públicos. Essa academia trouxe diversas melhorias para a vida da população colatinense, já que oferece aos moradores um local para se exercitarem. E o melhor, sem gastos, pois essa é uma obra popular. Bom dia, qual o seu nome? Meu nome é Joel da Silva. Qual a importância desse espaço na sua vida, da população em geral? A importância desse espaço é que, primeiramente, ele permite a gente um contato com a natureza, com ar puro, a exposição do sol e também contribui para uma prática efetiva da atividade física, que é tão importante para o nosso dia a dia, especialmente nesse período de pandemia que estamos fazendo. Para você, essa academia está em boas condições? Atualmente não, porque nós estamos fazendo a reposição dos equipamentos aqui, porque infelizmente a população não soube utilizar, entendeu? Depredou alguns equipamentos e nós estamos agora tentando reestruturar a academia para voltar a funcionar realmente como deve ser funcionado. Entendi. Existe suporte de profissionais? Sim, nós temos professor que fica aqui na parte da manhã até 11h30 e depois de 12h30 até 5 horas. Tentando solucionar as dificuldades que alguns alunos vêm aqui praticar e não sabem realmente fazer a atividade. Então, esses profissionais ficam aqui auxiliando eles na execução dos exercícios. Entendi. Tem bastante tempo que você frequenta o local? Tem 2 meses que nós estamos tentando reestruturar isso aqui. São 2 meses que eu estou aqui já atuando nesse ambiente. Entendi. A existência dessa academia aqui nesse local, você acha que incentiva os alunos a praticarem mais exercícios físicos? Sim, incentivo, porque, como te falei, é um contato com a natureza, entendeu? É um ambiente aberto que não tem periculosidade nenhuma de contrair algum vírus, alguma enfermidade. E também com essa capacitação do profissional estando aqui auxiliando assim, na execução do exercício, contribui sim, muitíssimo. Segundo o dicionário Oxford Languages, saúde é o estado de boa disposição física e psíquica. Então, entende-se que para a manutenção do bem-estar da população não bastam apenas exercícios físicos, sendo necessário também momentos de lazer para distrair a mente e relaxar. Clubes são ótimos locais para interação social, entretenimento e passar um tempo com os amigos e familiares. Além disso, também é o lugar ideal para quem pretende praticar algum esporte, como natação, vôlei, futebol e entre outros. Um dos principais clubes da cidade de Colatina é a Associação Cultural e Desportiva São Silvano, mais conhecida como ACD. Atualmente, a presidência desse clube é responsabilidade de João Meneghelli, filho do fundador da associação. Meu nome é João Eugênio Costa Meneghelli, sou de Colatina, do bairro São Silvano. A data de fundação foi 1955. Ela nasceu através de um clube de futebol, chamava-se Esporte Clube São Silvano, depois se transformou no Clube ACD, onde o intuito é promover os esportes, natação, jogos de quadra, né, e promover a cidade nossa aí. E qual o evento mais marcante que aconteceu no clube? O Latino aluga. E tem muitos eventos aqui? Qual a frequência? Aluga, não, no momento tinha muito forró todo final de semana, vinha gente da Grande Vitória, do norte do estado todo, dava mais de 2.000 pessoas cada forró que existia aqui. Iniciou-se com meu pai, que era João Manuel Meneghelli. Meu pai veio a falecer, eu dei continuidade. No momento não tem evento mais no salão, em virtude da altura de som, e hoje também sobre a lei seca também, que as pessoas é mais difícil. O movimento hoje é só o forró no Galetos, mas também não está tendo por causa da pandemia. E o que melhorou desde que ele foi fundado? E quais as principais mudanças? O salão foi aumentado, surgiu o ginásio da ACD, e a parte de baixo também do Galeto também cresceu também, né? E a natação continua, e o futebol, por causa da Covid, não continua. O que o clube oferece atualmente e quais atividades diárias acontecem?
No momento, o salão está sendo usado pela prefeitura para vacinação. A comunidade, quando precisa, os postos de saúde usam o salão aqui gratuitamente. A atividade hoje, no momento, é só natação e hidroginástica. O Yacht Clube de Colatina teve sua construção iniciada em 1959, no centro da cidade, após a doação do terreno pelo governo municipal vigente da época. Sua inauguração se deu 5 anos depois, em 1964, e desde então sempre esteve presente de forma marcante na vida dos jovens colatinenses, sediando festas e eventos importantes da cidade. A importância do iate é que era o centro de encontro da sociedade colatinense nos anos 60, 70 até meados dos anos 80, onde aconteciam festas de casamento, bailes, shows, baile de carnaval, domingueiras de populares, e era um ponto de encontro da sociedade colatinense. Então essa é a importância. Nos anos 70 era muito movimentado, muitas festas aconteciam e muita gente, todo mundo, era muito concorrido, todo mundo queria participar. Só que o clube era pequeno, não cabia muitas pessoas. Então tinha um clube social, tinha um salão de festa, tinha palco, bandas de fora de outras cidades se apresentavam, tinham festivais de música, tinha recitais de coral, recitais de violão, muito movimentado e muito concorrido, nos anos 70 principalmente. Lamentavelmente, no ano de 1979, foi registrada uma enchente de grandes proporções no Rio Doce, que comprometeu e danificou a estrutura do clube, já que sua posição geográfica é próxima ao afluente. Com o passar dos anos, o clube acumulou diversas dívidas, não possuindo recursos suficientes para a manutenção do imóvel. Então, em 2010, houve uma tentativa por parte dos sócios de demolir o local para uma nova construção. Porém, para qualquer demolição ocorrer, a obra precisa passar por análise e aprovação da prefeitura. E como não possuíam a autorização, com a ajuda da polícia militar, a demolição foi interrompida, sendo impedidos de continuar com aquele ato. Atualmente, o clube está desativado e o local requer reformas. No âmbito judicial, há uma disputa para o tombamento como patrimônio cultural ou para sua privatização, tornando inviável o seu uso. O meu sentimento com a desativação e destruição parcial do clube é um sentimento de tristeza e de perda, porque além de ser um clube, era um monumento histórico-cultural da cidade. Ele tinha um design diferenciado, uma concha acústica e que não pôde ser nem sequer restaurado, de tamanha a complexidade que era a estrutura do clube. Não era apenas um clube, era uma obra de arte. O problema do clube hoje ser reativado seria que a concorrência, porque hoje em Colatina tem vários estabelecimentos que fazem o mesmo tipo de evento que naquela época, casamento, que é baile de carnaval, que hoje nem tem mais, baile de carnaval não tem mais, festa de festivais de música, tem outros locais para fazer mais espaçosos, com estacionamento. Lá no centro, por exemplo, não tem estacionamento, né? Então seria interessante do ponto de vista arquitetônico, a restauração. Nesses 100 anos de história de Colatina, a partir dos relatos apresentados, percebe-se que academias e clubes foram muito importantes na formação da identidade do município. Então, por conta disso, é dever da população valorizar e preservar esses espaços que tanto contribuem para o lazer e bem-estar. Já das autoridades, é dever manter e ampliar os projetos que englobam essas áreas. Avante, linda
Olá, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Jornal Democracia, mais conhecido como Jornal do Povo. Neste ano, o Carnaval de Colatina será um pouco diferente. Devemos ressaltar que nos anos anteriores, infelizmente não tivemos o evento devido ao contingenciamento das verbas, que foram redirecionadas principalmente para as áreas da saúde e da infraestrutura. Neste ano, não teremos, infelizmente devido ao período de pandemia que a nossa cidade está vivenciando. Antes de falar sobre as mudanças ocorridas neste ano devido à pandemia, para o Carnaval de Colatina não perder a sua magia, teremos uma entrevista com um famoso representante da Escola de Samba Colatinense, para que assim possamos relembrar todos os momentos de folia e alegria que nos marcaram até então. Nosso repórter Orlando está nas cidades para conversar com um ilustre convidado que falará também sobre o Carnaval. Só devemos recordar que o Carnaval não é apenas para os moradores da nossa cidade de Colatina, mas sim também de todos os demais estados do país. Bom dia, Pietro e Berto. Estou aqui com o queridíssimo Araújo, que gentilmente vai nos disponibilizar algumas informações sobre a sua escola de samba e esse maravilhoso evento que é o Carnaval de Colatina. Bom dia, como você está? Bom dia, Orlando. Imagina, eu vou sempre estar aqui à disposição, principalmente num momento como esse, tão delicado, onde o Carnaval não vai poder acontecer por conta dos recorrentes eventos. Pois é, mas esse assunto para mais tarde. Vamos lembrar aqui alguns momentos alegres e fatos sobre o Carnaval maravilhoso de Colatina e momentos da sua escola, o Império de São Silvano, vencedor do Carnaval de 2012, dos anos de 2014, 2015 e 2016 consecutivos. Me diz, qual foi a sua primeira participação no Carnaval de Colatina? Como foi? Bom, a Império de São Silvano ela nasceu realmente do amor pelo samba, pelo Carnaval de Colatina. Ela foi fundada em 1987 pelo senhor Antônio Jarjura, mas a minha experiência com o Carnaval foi há mais tempo, né? A minha mãe ela era uma percussionista aqui de Colatina em 1960 e o meu pai participava da banda Maceió, também aqui da cidade. Bom, quando nós evoluímos um pouco mais no nosso samba, eu acabei tendo um certo interesse em ficar por aqui. Nos meus primeiros trabalhos, eu quase participei como um tesoureiro. Eu ajudava na maquiagem, no figurino, nas roupas, apesar de ser realmente um passista só profissionalmente. Porém, quando eu me mudei para São Silvano, eu pude trabalhar apenas com o que eu era realmente profissional, o que foi muito bom também. Eu pude evoluir particularmente muito mais. Porém, não posso negar que foi uma maneira muito divertida de começar o Carnaval. Eu me lembro de uma vez que eu tive que fazer o meu figurino meia hora antes da apresentação começar, porque eu estava ajudando as meninas com a maquiagem. A escola não tinha muito acesso a informações, recursos ou muito desenvolvidos, mas isso mudou muito com o passar dos anos e com a evolução do Carnaval de Colatina como um todo. Muito bom. Pelo que você se lembra, como foi a evolução ao longo dos anos do Carnaval de Colatina? A evolução daqui foi muito nítida, né? Com o passar dos anos, nós deixamos de ser apenas blocos para sermos escolas de samba particulares, de verdade. Quando eu vi as pessoas deixando de sair de Colatina para participar de outros carnavais, escolas de samba crescendo em número, eu pude perceber que o Carnaval de Colatina realmente havia evoluído demais. E a nossa escola, em 1988, se consagrou campeã. E apesar dos desfiles de samba de Colatina terem tido uma certa pausa entre 89 e 2012, nós podemos voltar normalmente antes de 2017, né? Como o carnaval é uma paixão nacional, ele gera muita fonte de renda e muitos empregos, além de barracas de comerciantes que ficam em volta.
profissionais mesmo, particulares, mecânicos, figurinistas, passistas, por exemplo. O carnaval é uma grande fonte de economia para a cidade, principalmente as que se dedicam a um grande desfile e as que vêm evoluindo ao longo do tempo, assim como Colatina. Que interessante, é sempre bom ver eventos tão representativos e culturais evoluindo no Brasil como cultura própria. Em momentos tão difíceis que exigem a adaptação de toda a população, é bom lembrar de eventos que costumam reunir tantas pessoas e agora temos de modificar. Para você, qual a importância desses eventos para a cultura, a sociedade e a economia da cidade? Bom, o carnaval é pura cultura, é arte, ele deixa explícito histórias e emoções. Por exemplo, o último carnaval temático do desfile da São Silvano foi sobre o continente africano, e num país miscigenado como o Brasil foi muito bom e muito importante contar um pouco da nossa origem, né, das nossas histórias. 021, meus respeitos. E a direção do início dessa grande história que vai ser aqui. Se quiser desfilar com lágrimas nos olhos, fica bom. Agora é só esperar o sinal. Para o nosso show começar. Na Avenida Perpétuo Socorro. Céu desce o morro, comunidade é samba. Mais um sol. Perpétuo Socorro no coração. Alô, comunidade! Eu vou viajar e deixar a saudade por onde eu vou passar. Eu vim pra ver, hoje quero prepara que pode. Nos anos que os desfiles de Colatina ficaram ativos, a prefeitura soube muito bem usá-los na infraestrutura da cidade, já que o carnaval é uma grande fonte de economia, ele é o primeiro emprego de várias profissões. Muito bom! E agora, falando particularmente de São Silvano, como é a sua experiência com a sua escola em particular? As escolas de samba colatinense são grandes representantes do carnaval da cidade. Poderia contar como é a sua experiência? Eu já participei de muitas escolas, mas a minha primeira foi a Perpétuo Socorro. O Império de São Silvano foi a melhor escola de samba que eu pude participar. Pude desbravar meu talento, descobrir pessoas fantásticas, aprimorar meu lado profissional, o que é extremamente importante. Quem trabalha com samba trabalha o ano todo. Não só no carnaval daqui, nós tínhamos como objetivo levar o diferente a eventos grandes, a outros lugares, deixar o samba ser conhecido como ele é, como primeira opção, não só no carnaval, e sim em outros eventos muito importantes, afinal, o samba faz parte da cultura do país inteiro. Muito bem, Araújo. É interessante perceber o amor e carinho ao falar sobre algo que amamos, mas, como dito mais cedo, no cenário atual é impossível termos nossas amadas festas cheias de gente e folia, por causa da atual pandemia de Covid-19. Como está a situação das pessoas que participam do evento nesse momento de pandemia? Não, gente, peraí, licença. Entrevista sobre carnaval? Então quer dizer que vai ter carnaval? Gente, eu não sabia. Nossa, eu tava até preocupada achando que não ia ter, né? Porque no passado a gente não teve, né? Gente, nossa, eu até ganhei esse chapéu da minha amiga. Eu não sabia que ia ter carnaval. Gente, eu amo carnaval aqui de Colatina, sério. As escolas de samba, gente, elas arrasam demais. Nossa, tem aquela assim, o Império do Operário, nossa, muito boa. Tem aquela Moça de Rua da Lama. Tem aquela, o Império de São Silvano, muito boa. Aliás, os acadêmicos de São Vicente, em 2017 arrasaram muito. Gente, eu fiquei acompanhando tudo, arrasaram demais. Gente, vocês arrasaram muito, eu acompanhei tudo, gente. Ai, eu adoro carnaval. Bom, percebemos que o carnaval de Colatina realmente é muito amado pelos cidadãos. Todavia, nós devemos prestar atenção na entrevista, antes de tudo. Bem, o carnaval é de fato um evento muito adorado pelos brasileiros e deve ser preservado. Porém, contudo, entretanto, todavia, no estado calamitante em que nos encontramos perante essa pandemia do Covid-19, não poderemos de forma alguma
festejar o carnaval da mesma maneira que estávamos acostumados, pelo bem de nossos familiares e pelo nosso próprio bem. Gostaria de adicionar também que, como profissional da música que eu sou, é muito difícil não ser afetado particularmente pela pandemia, né? Nós seremos os últimos a voltar, assim como fomos os primeiros a parar. O nosso trabalho envolve muito contato social. São tempos muito difíceis. Quem trabalha com samba agora não tem nenhuma renda. Exatamente. Ao longo deste ano em que estamos enfrentando uma luta diária contra a Covid-19, infelizmente ela já fez milhares de vítimas. Milhares de vidas foram perdidas por todo o mundo, o que torna inviável a ocorrência de aglomerações. E não estamos falando apenas do carnaval, mas de qualquer aglomeração em si. Portanto, previna-se. Use os métodos preventivos contra a Covid. Salve-se você, salve-se seus amigos. Não faça aglomerações, fique em casa se puder, já que esse vírus se espalha tão rapidamente pelas pessoas e está trazendo tantas vítimas. Portanto, se puder, fique em casa. Justamente devido ao carnaval ser um evento em si que atrai tantas pessoas, que realmente tem o ânimo, o calor das pessoas presente nele, nós devemos então aguardar o momento certo para que este evento aconteça. Nós devemos então ficar em nossas casas com o devido cuidado, para quando realmente for o momento certo, retornarmos a este momento tão alegre. Ah, entendi. Nossa, gente, eu achei que ia ter carnaval esse ano. Eu não sabia, eu realmente não sabia, achei que ia ter. Ah, mas eu vou torcer muito para ano que vem a gente voltar com carnaval normal, né? Eu quero ver São Silvano ganhar de novo, será que ganha? Ai, gente, tomara, né? Ai, mas valeu, gente, pela entrevista. Tchau! Bem, nossa entrevista acabou. Foi ótimo relembrar os grandes momentos e curiosidades sobre o carnaval da cidade magnífica, que completou 100 anos. Parabéns, Colatina! Parabéns, Colatina! Parabéns, Colatina! Obrigado, Araújo, por sua disponibilidade e sucesso para você e para a sua escola nos próximos anos. Não devemos priorizar os eventos de aglomeração em tempos de pandemia, mas não podemos esquecer que o carnaval é sim muito importante para a cultura brasileira no geral, e isso não exclui Colatina. O carnaval de Colatina vai poder brilhar novamente de jeito tradicional e alegre em breve. Por nada, eu que agradeço por chamarem. É sempre um prazer falar sobre o nosso trabalho. E com isso, encerramos o último bloco do nosso jornal. Aproveitem todos o carnaval de uma maneira consciente, juntamente com a sua família, todos prevenidos contra a Covid-19, utilizando álcool, máscara, para que assim no futuro possamos voltar a festejar da maneira que estávamos acostumados, com toda aquela folia, alegria e aglomerações. Tenham um excelente dia. Tenham um excelente dia. Este documentário se trata de um projeto da 8ª Semana de Arte e Cultura do IFES Campus Colatina, desenvolvido pelos alunos do 3º ano do curso técnico de Informática para a Internet, Elias Alves Sadler, Felipe Soares Favorete, Gustavo Mantovani e Henrique Friis Oliveira, sob orientação da professora de Geografia, Lília Márcia de Avarenga Louretti. O tema do trabalho é o avanço da comunicação em Colatina. A comunicação em Colatina avançou muito desde o início da cidade. Apesar de ser considerada uma cidade de médio porte, a imprensa em Colatina sempre esteve um pouco atrasada em relação ao restante do país, assim como todo o Espírito Santo. No começo, a cidade possuía apenas alguns jornais locais e regionais. Nos dias de hoje, já possui sites, rádios e programas de TV locais. A forma de ler jornal mudou bastante desde sua chegada em Colatina no ano de 1922. Naquela época, eram todos impressos e eram comprados em bancas e estabelecimentos. Hoje em dia, a maioria dos jornais possuem versão digital e podem ser acessados de qualquer lugar sem precisar sair de casa para se atualizar sobre as notícias da cidade. Os primeiros jornais a circular em Colatina foram o A Notícia, a Gazeta,
O Pioneiro, Folha do Norte e Nova Geração. A maioria deles existe até hoje, tendo versão impressa e digital, como a Gazeta, que além do jornal digital possui um site com todas as notícias de Colatina e de todo o Espírito Santo. Atualmente, Colatina possui cerca de 15 jornais locais, sendo eles Colatina News, Diário do Noroeste, ES Fala, entre outros, onde falam de política, economia, esporte, educação e dos mais variados assuntos. Em seguida, surgiram as primeiras emissoras de rádio em Colatina. Dentre elas, destaca-se a Difusora FM, a primeira rádio local da cidade, criada oficialmente em 1953. A rádio funcionou clandestinamente do fim da década de 1940 até 1953, ano de sua fundação. Em 2003, quando a radiodifusora completava 50 anos, um senador da cidade fez um discurso contando a história do surgimento oficial da rádio. Nele, o senador conta que a radiodifusora era um sonho alimentado por um grupo de radioanimadores. Na época, rádios AM eram raras no país. No fim da década de 1940, esse grupo se uniu para instalar o primeiro transmissor AM da região, possibilitando o funcionamento clandestino da rádio, e continuou funcionando dessa forma por aproximadamente um ano. Em 1948, quando Colatina recebia a visita do então presidente da República, mesmo funcionando clandestinamente, a rádio fez a cobertura jornalística da visita. O transmissor foi carregado nas costas para que os repórteres pudessem fazer a cobertura da chegada do presidente. Junto da comitiva estava o Ministério da Aviação e Obras Públicas, responsável pela difusão da rádio no país. No momento da inauguração do Hospital Silvio Alvides, motivo principal da visita presidencial, o ministro da Aviação e Obras Públicas perguntou a um dos integrantes do grupo fundador da rádio sobre a licença da mesma. A resposta foi que a licença estava sendo providenciada. Depois disso, o ministro disse que liberaria a concessão o mais rápido possível. De 1953 até os dias de hoje, surgiram outras rádios locais. São elas: Litoral FM, Noroeste 95.3 surgiu em 1994, 97 FM Colatina 97.3, Difusora Colatina 104.3 surgiu em 1953 e a Massa FM Colatina 106.7, Rádio Clube do Rock 87.9 FM, Rádio Estúdio Colatina, Rádio Gospel 123, Rádio Gospel Kairos, Rádio Show Gospel, Rádio Web Diocese de Colatina, Web Rádio Devocionais FM, Tribuna AM de 1983. Altemar Dutra, grande cantor e compositor brasileiro, que fez grande sucesso em toda a América Latina, começou sua carreira ainda bem jovem na radiodifusora, interpretando canções de Francisco Alves, onde ficou até se mudar para o Rio de Janeiro aos 17 anos. Os jornais televisivos evoluíram bastante em Colatina nos últimos anos, tanto em questão de qualidade de transmissão quanto nas reportagens. O primeiro jornal local só chegou em 2006, a TV Gazeta Noroeste, afiliada da Globo, com sede em Colatina, tendo como objetivo principal cobrir os fatos locais e dar mais visibilidade para o Noroeste do Espírito Santo. Em 2014, a TV Gazeta Noroeste disponibilizou para toda a população sinal digital gratuito, que melhorou bastante a qualidade de imagem e som das transmissões. Os equipamentos usados nas reportagens também evoluíram bastante desde a chegada da TV Gazeta, em 1980. Os cinegrafistas da década de 1980 usavam uma BM-100P, que tinha qualidade gráfica de 100 pixels, zoom de 6x, foco manual e visor óptico. Atualmente, os cinegrafistas usam câmeras bem mais potentes, com qualidade gráfica de 1080 pixels, Full HD, zoom de até 200x e visor digital. O primeiro cinema a chegar em Colatina foi o Cine Danúbio, que estreou em 20 de maio de 1956 e tinha capacidade para 680 pessoas. O filme de estreia do Cine Danúbio em Colatina foi Falsa Obsessão, de Jean Delanoy, um filme de drama policial estrelado por Michelle Morgan e Ralph Valone, que fez grande sucesso na época. A Megalink iniciou suas atividades em Colatina no ano de 1996, como provedora de acesso à internet por conexão de escada. Após a Megalink, vieram outras empresas,
como por exemplo a Ednet e a Excelsanet. Assim como a Megalink, o acesso à internet dessas provedoras era por linha telefônica, chamada popularmente de internet de escada. Todos os assinantes de operadores de telefonia fixa, na época Teleste e depois Telemar e Oi, tinham linhas fixas de telefone. Para acessar a internet, bastava ter um modem analógico conectado nesta linha, um PC e adquirir o pacote de serviço de uma destas provedoras. Mais tarde, a Megalink foi comprada pela Excelsanet, e depois simplesmente saíram do mercado de internet. Por volta do ano de 2000, surgiu outra provedora em Colatina, a Intercol. Fornecia conexão de escada e por rádio. Neste momento da história, as operadoras de telefonia já ofereciam pacote de internet e, por volta do ano de 2003 em diante, já vendiam os pacotes chamados banda larga, com o nome conhecido como Velox. Outras operadoras, por exemplo a GVT, mais tarde adquirida pela Vivo, começaram a vir para a Colatina e começaram a oferecer seus pacotes de banda larga, popularizando ainda mais a oferta de internet. A linha de escada foi finalmente deixada de lado por volta do ano de 2006, sendo substituída pela internet a rádio e a cabo, metálico ou óptico. Em 2017, a ViaOn começou a oferecer a tecnologia FTTH, fibra óptica, direto na residência de seus assinantes. Portanto, é possível compreender que os meios de comunicação foram evoluindo ao longo dos anos, e hoje é impossível imaginar a sociedade sem eles. Tal evolução acaba tornando mais veloz e eficaz a conexão e a comunicação, possibilitando uma maior aproximação dos indivíduos, visto que se comunicar com pessoas localizadas do outro lado do mundo se tornou mais simples, não existindo barreiras que impeçam essa comunicação, sendo algo originado pela evolução dos meios de comunicação. Além disso, descobrir novas informações e encontrar respostas para as dúvidas se tornou algo mais ágil, facilitando não só a vida do colatinense, mas de todo o mundo. Avanços em rádio, internet e televisão contribuem para que cada vez mais informações sejam propagadas e cheguem mais rápidos até os indivíduos, permitindo que todos possam ficar ligados ao que está acontecendo no mundo. Em períodos de pandemia, as ferramentas de internet têm sua importância ampliada, já que sua versatilidade permite com que se tenha uma adequação no quesito de logística, além de ser um meio que, durante períodos complicados como este, propicia um maior número de transações financeiras e também um maior uso de aplicativos bancários. Além disso, a internet serviu ao mundo como um meio de se botar em prática tudo aquilo que era feito durante o período sem pandemia, como as aulas das escolas, as vendas das empresas, as transações dos bancos e muitos outros, o que evidencia a sua importância em períodos de crise mundial.